Irmãos queridos, esse é um dos momentos mais difíceis para a nossa vida, quando estamos nos despedindo de um ente querido, de um cônjuge ou de um filho, um pai ou uma mãe, um avô, uma avó, um familiar chegado, um irmão, um amigo. Mas nós, como cristãos, acreditamos que muito em breve Cristo voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte e a dor não mais existirá. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Braga, e também em nome da família Novelo, nós agradecemos a presença de cada um de vocês, as suas orações e o vosso apoio. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês. E que possamos, como igreja, como família, como amigos, continuarmos em oração por esta família. Que Deus possa operar o milagre do consolo e do conforto na vida do Francesco, do Pietro e do Luigi. Que Deus os abençoe ricamente e que a dor da separação, muito em breve, seja restabelecida pela volta do Senhor. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado. Em primeiro lugar, em meu nome pessoal, em nome da Igreja Adventista de Braga e também da Igreja Adventista de Arcos, de Valdevez e de Valência, a qual eu represento, todas as igrejas querem expressar os nossos maiores sentimentos e condolências à família do irmão Francesco e dos seus filhos, Pietro e Luigi, que todos os momentos nestas igrejas estão a orar por vós, tendo a certeza que o Senhor vos estará a consolar os vossos corações. E também estes sentimentos é transmitido a toda a família que está a assistir no Brasil, que o coração, o abraço de Deus possa consolar os vossos corações nestes momentos difíceis. Cabe a mim fazer uma pequena biografia da irmã Gisleide. A irmã Gisleide Marques Novelo nasceu a 3 de janeiro de 1978, há precisamente 44 anos, na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Ela era uma menina alegre que gostava de brincar com as suas amigas, vizinhas, da Vila Militar, onde residiu boa parte da sua infância, devido ao facto do seu pai ser militar. Ela nasceu num lar adventista, mas quando tinha 12 anos, ela decidiu entregar a sua vida ao Senhor através das águas batismais. Na fase adulta, iniciou um curso de piloto, o qual concluiu com êxito, mas não concluiu as horas de voo para tornar-se um piloto de avião, que era a sua paixão. E tal era a sua paixão, que ela fez um curso para se tornar aeromoça, como se diz no Brasil, aqui em Portugal diz hospedeira de bordo, na companhia TAM, que atualmente se diz Latam, algo assim, não é? E é na cidade de Rio de Janeiro que conhece o seu esposo Francesco, a qual se uniram em matrimónio no ano de 2007. Eles no Brasil montaram uma loja de roupas, depois de partir abrir um outro negócio, um restaurante, um bistrô, depois abrir um ateliê de vestidos de noiva, e tiveram de desfazer isso para virem para a Europa, porque era o sonho da irmã Gisleide de viver fora do Brasil. Primeiro foram para a Itália, e depois da Itália decidiram vir para Portugal, para voltar a abrir um ateliê, como tinha no Brasil. O ateliê com vestidos de noiva, roupas de festas. Ela era uma designer de moda. Ela era uma pessoa completa, porque ela, para além de ensinar, ela entendia da parte da modelagem, do corte, da costura. Ela estava atualmente a fazer um curso para aprofundar o seu conhecimento, porque naquilo que ela fazia, ela empenhava-se a 100%. Ela realmente era uma pessoa completa nesta área. A sua vivência, juntamente com o seu esposo, tiveram altos e baixos,
mas ambos acreditavam que tudo serviu para o enriquecimento da sua vida espiritual. Ela realizou-se profissionalmente e o seu marido, que lhe deu tudo o que ela desejou. Estiveram casados durante, se as contas matemáticas não me falham, 15 anos. E desse lindo casamento surgiram 2 lindos meninos, o Pietro e o Luigi, para a honra e glória do Senhor. É verdade que é uma vida curta. Infelizmente, o seu percurso nesta terra chegou ao fim, mas na certeza da ressurreição e da salvação em Cristo Jesus. Esta história, este percurso de vida que neste momento está em pausa, irá retomar para continuar o seu percurso de vida, mas agora noutro local, na nova terra e no novo céu que Deus tem preparado para quando Jesus voltar. E aí, a irmã Gisleide, com a sua família, irão continuar o percurso de vida para toda a eternidade. Por isso, apesar de tudo, queremos agradecer a Deus por os 44 anos de vida que deu à família o privilégio de estar com ela. E na certeza que este percurso de vida vai continuar quando Jesus voltar. Neste momento, iremos dar a palavra ao irmão Francesco, que irá dar um pequeno testemunho sobre a sua esposa e sobre a sua vida. Bom, antes eu... Tá ok aqui? Tá, né? Tá, né? Antes, se pudesse, eu queria fazer uma oração. Cada um fique à vontade. Quem quiser se ajoelhar, quem quiser curvar suas frontes. Eu vou me ajoelhar. Fiquem à vontade. Pai que está no céu, Senhor, sabemos que Tu é o Deus do impossível, Senhor. Sabemos que Tu é o Deus que jamais falhou, Senhor. Sabemos que Tu é o Deus que cumpriste Tua promessa, Senhor, na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão e muitos outros, Senhor. E sabemos que Tu também irá cumprir Sua promessa em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, sabemos que nesse momento, Seus olhos estão atentos em nós, Senhor. E nesse momento sabemos que Teus ouvidos estão prestes a ouvir nosso clamor, Senhor. E mais uma vez o nosso clamor é: Senhor, nos favoreça, Senhor. Nos favoreça, Senhor. Sabemos que em Isaías 41:10, o Senhor deixa uma das mais lindas promessas na Bíblia, onde Tu diz o conforto que eu sempre orei e que hoje é um alento para mim nesse momento, Senhor. Assim diz o Senhor: não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou Teu Deus. Conheço a tua dor e ouço o teu clamor. E com a justiça da minha destra, eu serei fiel. Amém, Senhor. Obrigado, porque Tu é o nosso Deus do impossível, Senhor. Amém. Um momento muito difícil, né, para mim. Mas eu queria dizer realmente que o quanto eu aprendi com essa pessoa maravilhosa que Deus me deu. Eu conheci a Igreja Adventista através dela. Quando eu namorava com ela, eu trabalhava e nos sábados eu voltava do comércio que eu tinha, saía mais cedo, pegava o carro, lembro como se fosse hoje, e ia assistir o culto. E ela me ligava dizendo: ó, o teu lugar já está ali reservado, já botei a minha bolsa. E aí eu chegava com o carro, muitas vezes eu não encontrava vaga, isso era na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Só que existia um rapaz ali que guardava os carros, e ele já me conhecia, né? No primeiro, no segundo, terceiro dia, um mês ele já me conhecia. Ele até falava: paga depois. Falei: eu pago depois que hoje é sábado. E aí eu deixava o carro com ele e entrava atrasado, mas o meu banco lá já estava separado.
E uma das frases que me marcou muito, isso não no fim da vida não, isso é a frase que define a Gisleide como o que representa ela, né? O conteúdo, porque era uma pessoa de uma fé inabalável. Ela dizia para mim, desde que eu a conheci, ela sempre falava, tudo que ela visse numa reportagem, inclusive agora, infelizmente, a guerra da Ucrânia, né? Ela sempre falou, não cai uma folha de árvore se não for da vontade de Deus. Então, se hoje eu tivesse que defini-la por uma frase que mostrasse o contexto da vida dela, da fé dela e da resposta delas aos acontecimentos, né? Ela sempre dizia isso, né? Não cai uma folha de árvore se não for da vontade de Deus. E isso é uma coisa que me marcou muito. Inclusive, quando ela estava no início, que ela começou a ter, há um mês e meio atrás, que ela começou a ter um pouco de dor, né? E a pessoa jamais vai imaginar, né? Até um médico de família diz, você está com uma apendicite, você está com uma coisa, né? Para ser inflamada, né? Teve um momento que ela estava na cama, bem, né? Assim, uma pessoa bem como nós, temos uma cefaleia, uma dor de cabeça. Vou deitar, né? Vou deitar, tomar um comprimido, vou deitar, vou relaxar. E só que isso foi agora por mais desse um mês atrás, e eu falei com ela, eu falei, nossa, você todo dia com essa dor, né? E eu chorei, né? Eu chorei na frente dela, não sei porquê, não havia tanto motivo, porque não era assim uma coisa ainda, para nós, na nossa concepção de seres humanos, né? Eu não sou médico, sou de outra área, então a gente para pensar, a pessoa todo dia com essa dor, uma hora vai passar, né? E eu falei, poxa, eu chorei, eu falei assim, eu estou sozinho na casa, né? Porque você deitou aí há um tempão e eu vou lá fazer uma comidinha para os meninos, eu fui buscar os meninos no colégio e ela falou assim para mim, olhou para mim e falou, não, você não está sozinho, lembre-se, você está sempre com Deus. E isso foi muito rápido, infelizmente, em questão de alguns dias depois que ela falou isso, talvez uns 20 dias, né, que ela me disse isso, os acontecimentos foram muito rápidos, né? Eu não combinei uma coisa, eu queria chamar um irmão, e o irmão é o Valdeci. Você podia vir aqui, irmão Valdeci? Eu sei que você está transtornado, mas a gente não conseguiu ainda se ver. Eu queria uma participação tua. Eu não combinei, eu peço desculpa. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Você, que eu tenho uma admiração, que conhece a Bíblia, apesar de que é uma pergunta fácil. Eu queria que você me relatasse, quando Jesus estava na cruz, o que a Bíblia diz sobre o céu. Eu queria que você descrevesse, como se fosse uma pergunta bem fácil para criança. Eu queria que você dissesse para os irmãos, ou para quem está ouvindo, porque tem pessoas adventistas e não adventistas que eu já vi pelo YouTube que estão vendo também, e pessoas que nem, independente da religião, a gente tem que respeitar, e nosso intuito é que a gente aqui, não estamos pregando, e sim falando de uma vida. Aí eu queria que o irmão Valdeci me descrevesse como estava o céu quando Jesus estava pregado na cruz e ele veio a falecer. O que aconteceu com aquele céu? Olha, o céu ficou em silêncio. Houve tristeza no céu por ver a tragédia que o pecado conduz. Entretanto, em meio até mesmo à escuridão que pairou por aquelas 3 horas, para velar a presença do Pai ao pé da cruz. Embora o silêncio, havia também no coração dos anjos um misto de tristeza e alegria,
Por quê? Porque embora fora necessário o sacrifício do Deus encarnado, o Senhor Jesus, Ele na cruz do Calvário entregou a sua vida exatamente para levantar do pó da terra todo e qualquer filho de Deus que, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, será restaurado para a eternidade, para que nunca mais haja separação entre marido e esposa, filhos e pais, amigos e irmãos. O Senhor Jesus era o maior e o melhor presente que o Senhor, Deus Criador, poderia dar para a humanidade caída. Porque nós não tínhamos esperança nenhuma, Frank. E o que seríamos de nós em um momento como esse, sem a esperança da ressurreição que somente o Senhor Jesus pode nos dar, quando Ele retornar a segunda vez? Agora, só uma pergunta, Valdeci. Me adjetiva especificamente o que aconteceu com o céu, o aspecto dele. Clarinho de dia, o que veio depois disso? Quando o céu atmosférico, o que aconteceu com ele, a coloração das nuvens, que teve aquela escuridão. A escuridão, sem dúvida. Muito forte, uma escuridão, né? Extremamente forte. Extremamente forte. Por trevas densas. Por quê? Porque se a presença do Pai fosse revelada ali, a humanidade não suportaria. As pessoas seriam como que fulminadas pela glória da presença de Deus. E foi por isso a necessidade daquelas trevas. Quando Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? É dito que brilhou a face de Jesus e as trevas o envolveram. E por vezes aparecia a sua face iluminada. Entretanto, a presença de Deus era ali, presente, pessoal e constante. Isso, Frank, para nós é assim, tremendo, é um momento incrível, de incrível solenidade, porque nós sentimos a presença de Deus e de seus anjos aqui conosco. Amém. E certamente, meu irmão, você jamais estará sozinho, porque você é um filho do Pai Celestial. Amém. Você é o pai de uma família muito amada no céu. E tenha você a certeza de que nós somos os braços de Jesus a te envolver. A igreja de Braga está e estará sempre ao seu lado para te amparar e te apoiar. Tenha certeza Obrigado, disso, irmão. tá? Fica aqui que eu só quero que você escute agora do meu lado, depois você pode... Sim. Obrigado. Sim. Então, a Gisleide faleceu essa terça-feira. Como agora a gente está no horário de verão, escurece muito tarde, né? Sim, 9 e pouquinha, Isso. 9 e poucadinho. Quando eu estava em casa, tive até a participação da irmã Jane e do Átila, que eles estavam lá comigo. E a gente tinha acabado de voltar do hospital, Sim. porque eu recebi uma ligação, duas ligações na terça-feira, né, do Hospital de Braga, falando: o senhor, Francesco, o senhor não vai fazer a visita? Eu falei: sim, eu fiz ontem, apesar de que era o segundo ou terceiro dia, Sim. que depois, domingo, foi domingo, segunda e terça, eu falei: sim, eu fiz no domingo, na segunda e vou agora, só que eu escolhi ir um pouco mais tarde, né? Como começava às 11 horas, eu falei: vou um pouco mais tarde, por uma questão de logística, de comida e tal, Claro. almoço, eu falei: vou mais tarde. Aí a Jane e o Átila falou: quer que passei do trabalho? Eu falei: sim, pode vir. Quando a Jane chegou, eu falei assim: Jane, eu já recebi 2 ligações do hospital.
Como eu não sou médico, mas sei o que eles querem me dizer, por terem me ligado 2 vezes, eu nem perguntei. Eu falei, pode deixar, eu já estou indo. Quando a Jane chegou, coitada, ela chegou do serviço, eu falei, Jane, eu tenho uma... Como ela calhou de estar lá, eu falei, sim, você tem a vontade assim, e a coragem de ir comigo, me acompanhar? Ela falou, sim, vou. Ela tomou um banho na minha residência e foi comigo. A gente visitou. Sim. E, infelizmente, a gente sabia, né, eu, tanto ela como esposa e ela também, de que a situação tinha se agravado. Eu dou meus sinceros agradecimentos a ela por ter me acompanhado no momento mais difícil, que talvez eu não teria essa força se não fosse, primeiro, por Deus e segundo, por ela. Sim. E depois retornamos, ficamos bastante tempo, cantamos hinos, claro, com voz baixa, colocamos o telemóvel do lado com os hinos que ela gostava, as músicas que ela gostava, porque a gente sabe que a pessoa, de qualquer forma, ela está escutando, né? Claro. E todos os gestos que a pessoa tenta fazer, a pessoa sabe, os médicos dizem, né, a ciência diz que a pessoa está consciente, uma parte do cérebro da pessoa está ali lúcida e processando aquelas informações. Sim. E a gente voltou, depois de tudo isso, e chegamos em casa, né? O Átila estava com as crianças e eu falei, a Jane estava muito chateada, e a gente passou tudo isso, a gente se acalmou, bebeu água, fez uma jantinha para nós que já estava pronta. Sim. E eu comecei a andar pela casa, assim, andar normal, para lá, para cá, resolvendo as coisas, as crianças brincando na garagem com a Átila de futebol. Sim. E, de repente, veio uma ventania muito forte. Pelo menos ali onde eu moro, Fraião, Lamaçãs. Aí começou a bater as portas. Você já foi lá em casa, bateu uma lá de cima, bateu de lá. Eu falei, Jane, bota essa cadeira aqui, me ajuda aqui que eu estou fechando as portas. Não as janelas, mas as portas, que é aquele bate-bate que você toma muito susto. E eu falei, Jane, me ajuda. Aí a gente foi botando, tem aqueles coisinha que trava, que ele trava a porta, a gente botou nas portas. De repente, continua o vento e as portas estão estabilizadas. E a gente vai, o quê? Seguir as coisas lá. Sim. Ela faz um negocinho, as crianças estão ali, estão brincando, e ela senta no sofá, que ela já tinha terminado, sentou no sofá. Eu não sei se eles estavam na sala ou não. E eu peguei, e isso foi agora terça-feira, né, dia 5, na data do falecimento. Eu peguei e fui para, você conhece ali, né, na sala, comecei a olhar, né, a ventania forte. Eu falei, nossa, gente, está ventando e tal. E olhei para o céu, ali para aquele lado do Minho Center, né? Sim. E, de repente, eu não consegui ter força para falar com ela. Ela estava distraída, cansada, mexendo no telemóvel, também exausta. Sim. Depois, no dia de trabalho, ainda estava ali comigo, participando. Já era altas horas não, mas sim, vamos botar 18 horas, né? Sim. 18 horas, para quem acorda cedo, já, igual eles, já está bem cansativo e depois de uma coisa exaustiva, né? Sim. E aí eu olhei e falei, eu olhei assim para o céu, olhei para a Jane. Ela estava meio cabisbaixa, assim como agora. Eu falei, não vou nem falar com ela. Eu olho para aquele lado do Minho Center, Valdecir, e várias nuvens escuras se formaram. Mas muitas, muitas e muitas. Realmente, para mim, não ficou noite, eu não posso afirmar. Mas eram muitas nuvens escuras ali na minha frente. Eu queria falar com ela, tive a vontade, não consegui. Aquele, né, instinto que você vai falar, não vai falar, deixa. Sim. E aí eu falei, vai chover. Com essa ventania e essa escuridão, vai chover. E aí eu me retiro das janelas e volto, dou uns passos para trás e falo assim, não, Senhor, eu acho que não seria uma chuva. E eu falo comigo, bom, esse pensamento eu também não quero, vou mudar. Como ser humano, a gente tem essa tendência, né, Valdecir? Sim, claro. Deixa eu pensar no outro lado. E aí, eu ando pela casa mais um pouquinho, você pode contar 5 minutos no máximo, eu recebo um telefonema do hospital. O telefonema que eu jamais acreditei na minha vida. E ali estava consumado, mas eu tinha certeza.
aquele momento que eu recebi uma resposta, um consolo, né? Porque quando você não tem essa certeza, isso te consome mais. E ali eu vivi aquilo. Depois eu falei com a Jane, Jane, você participou desse momento comigo, poderia ter sido outro, né? Sim. Mas veio a calhar que ela já estava ali, já estavam passando por lá, e me visitou, assim como outros. E isso não é o caso, isso é o caso é que eu tive aquela certeza, independente se eu estava sozinho ali ou não, eu tive essa certeza, uma resposta, né? E logo depois do telefonema, eu lembrei, eu vou conferir a janela. Cheguei naquela janela enorme, olhei para o céu, ele estava se abrindo. Ou seja, essa certeza é um refrigério, né? É como um carro que tem o seu líquido de arrefecimento do motor, né? Sim. É ele que faz o carro não parar, né? Não fundir, não aquecer, né? Frank, eu posso estar enganado, mas me parece que nesse mesmo dia e por volta de pouco tempo depois, houveram 2 arco-íris duradouros no céu. Amém. Realmente, assim, o Senhor tem muito a nos ensinar e a mostrar do seu grande amor e da sua misericórdia para conosco. Muito. Nós amamos você, amamos a sua família. Obrigado, irmão. E amávamos muito a Gisleide, você sabe disso. Vocês significam muito para nós, tá? Amém. Tenho você a certeza de que vocês moram no coração de todos nós aqui e que nós sempre estaremos ao lado de vocês para tudo aquilo que for necessário, tenho certeza, tá bom? Eu fico feliz, até agradeço a visita da Flora, da Fátima e da Tereza. Eu fico feliz como a Gisleide, não sei se o Valdeci sabe disso, outros irmãos sabem, quando a gente tinha o nosso restaurante, né, eu decidi, né, eu falei, não, vamos entregar muitos livros, né, porque a gente tem uma oportunidade muito grande, né, então a gente naquela época, não lembro a data, né, a gente, até o pastor Arthur, se estiver assistindo agora pela net, né, pela internet, ele vai lembrar, né, o pastor Arthur March, que ele falava, né, quando eu saía com as caixas daquele livro, eu não adquiria um livro, 10 livros, eu adquiria 4, 5, 6, 7 caixas, 10 caixas. Amém. Eu tinha quase uma, vamos dizer assim, uma picape, né? Assim, eu tinha mais de um carro. Sim. Na época, porque eu trabalhava com comércio. E eu colocava aquelas caixas e caixas de livro, né? E isso era uma coisa que a Gileide sempre adorou, né? E quando ela chegou até aqui em Braga, ela sempre procurando, tem livro, até que o corre. E depois a gente veio com a pandemia aqui para Portugal, da Itália, a gente fugiu da pandemia de lá e caiu na pandemia aqui do terceiro dia que a gente estava aqui, decretou o estado de emergência. E aí a gente ficou sem frequentar a igreja aqui por um bom tempo, que ela também depois fechou, né? E a gente também ainda estava se deslocando para o imóvel que a gente tinha arrendado, e a Gisleide doida para vir para a igreja. E quando veio, ela começou a pedir livros, né? E hoje eu recebi a notícia ali da Flora, né, que como a Gisleide trabalhava com esse lado do design de moda, ela adquiriu o contato com a Flora ali, e de um estabelecimento comercial que vende os tecidos em atacado. Na verdade, é um armazém, né, muito grande, alto, com pilhas. Sim. E eu ia lá com ela, né, de carro, na parte da manhã, e chegando lá, a gente sempre encontrava, assim, os funcionários e também uma pessoa que estava no recebimento, né, no caixa. E a gente, uma vez ele, por os funcionários não estar ali, começou a conversar com a gente. E ele falou, não, deixa eu te adiantar um negocinho aqui, daqui a pouco o menino vem com a empilhadeira e desce os tecidos para você. Sim. E aí a Gisleide viu como ele falava de coisa de Bíblia, e a Gisleide já tinha pego uns livros com a Sandra ali, né? E acho que é Sandra, né? Essa aqui, né? É isso, né? Desculpa, se eu não falei errado. Sim. E aí a Gisleide falou, naquele dia antes de sair de casa, correndo de manhã, falou assim, peraí, a gente vai para lá, deixa eu pegar o livro do Grande Conflito. E ele está falando e atendendo, falou tanta coisa, e daqui a
tanta coisa de Deus, de coisa que eu falei. Ela, a Gileide, falou: o Frank, né, como ela me falava, o livro está no carro? Eu falei: tá, pega lá. Aí eu fui lá buscar o livro, só que não tínhamos esquecido o papel de embrulho, que tinha, mas na pressa ela esqueceu. Sim. Aí eu falei: e agora? A gente que já deu milhares lá no restaurante, vai dar um sem embrulhar, que esse precisava embrulhar. Eu falei: vamos dar, ele vai aceitar, tá super novo, né? Tá intacto. Aí a Gileide, ele saiu, deixou de atender as pessoas, deixou de nos atender, porque veio o funcionário com a empilhadeira para descer o tecido. Ele desceu. Sim. Eu não vi. E ele está aqui, o Armando. Louvado seja Deus. Amém. Levanta, por favor, Armando. Que bom. Então, obrigado por você ter vindo. Eu fico feliz. Eu fiquei feliz com a notícia da Flora, de você ter recebido aquele livro e ter gostado. Eu peço desculpa a todos que o nosso intuito e o meu intuito aqui não é nem falar dessas coisas, é falar da Gileide, né, da minha esposa, essa pessoa extremamente amorosa. Muitos conheceram, o Valdeci também conheceu, e como eu falei com a Gileide: não, vamos dar para ele. Eu não sabia o nome dele, do Armando. Eu falei: vamos dar o livro, porque é uma pessoa que está gostando das coisas. Que literatura boa que vai ser essa? Sim. E ele recebeu esse livro. Assim, eu fico feliz porque, mais uma vez, esse foi um momento que eu recebi essa notícia e foi um alento. Para nós, da nossa fé em Deus, a gente tem essa certeza de que essa pessoa, como a minha esposa foi dada por Deus, né? Ou seja, ela cantou a música de Jó, que daqui a pouco vai aparecer, que era uma das músicas que ela mais gostava, junto com uma outra que vai aparecer, que ela iria cantar. Sim. Só que a própria Anabela viu que toda hora ela estava desmarcando, ora por motivos mais de trabalho, e ora por motivos de alguma coisinha: não estou bem, tal, não estou hoje cansado, e que poderia hipoteticamente já ser algo também, né? Sim. Provavelmente. E ela não conseguiu cantar essa música, mas como ela cantou na música de Jó, né? Então Deus me deu e Deus tirou, né? Mas louvado bendito seja o nome do Senhor. Sim. Porque Ele me deu essa esperança, esse exemplo de vida que eu não aprendi a religião, eu aprendi ela sempre dizia, desculpa, né, esse lado de você falar de si mesmo, né? Então eu não gosto. Ela dizia: não, eu casei com você por você ser um homem correto, né? Não diante de Deus, porque eu não era da igreja, eu não era batizado, mas ela falou: você é correto diante dos homens, né? Como eu contava com ela, porque na época que eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu tinha 15, 16 anos. E quando eu tinha 18 anos, eu já era dono do meu próprio negócio. Sim. Eu comecei a vida muito cedo. Eu tinha dado aquele meu start e falei: não, é minha decisão, né? O que ela enxergou em você é que você já vivia os princípios do reino de Deus. Amém, obrigada. E aí eu naquela... onde que eu estava? Você começou o seu negócio com 18 anos. Isso, E eu me perdi um pouquinho, pessoal, desculpa. Bom, em si, é que ela dizia que eu era honesto diante das pessoas, porque eu contava o relato para ela que, como eu trabalhava no comércio naquela época, muitas pessoas esqueciam muitas carteiras. Sim. Carteiras, não sei se aqui o português de Portugal me corrija, o português do Brasil é carteira, né? E muitas com muito dinheiro, porque na época o poder aquisitivo daquela época era muito alto. O poder aquisitivo era alto porque a economia era forte, né? A gente sabe que quando a economia é forte, o poder aquisitivo acaba sendo forte, entre aspas, né? É uma coisa eu não sou da área de econômica, mas o dinheiro circulava. Então eu contava para ela, eu chegava assim, né? Ela namorava comigo e eu falava com ela: hoje você não vai acreditar. Tiveram 3 carteiras cheias de dinheiro lá. Ela até perguntava: mas quanto? Eu falei: nem abri. Eu só vi que estava cheia de dinheiro. E ela falava: o que você fez? Eu falei: guardei. Em meia hora chegou um, em 1 hora chegou outro, em 3 horas chegou outro, o outro ligou que falou que ia passar amanhã. O cara passava amanhã, eu falei: passava amanhã.
você mexeu na carteira? Eu falei, não, não é minha, eu não vou mexer, deixa lá. Eu não tenho nada a ver com aquilo. São os princípios do reino. Eu não preciso daquilo e aquilo não me pertence. E ela gostou disso, mas eu aprendi mais com ela. Eu aprendi mais com ela porque ela me ensinou esse caráter de criação, né? Do amor aos filhos, né? Do amor ao próximo, né? Ela é uma pessoa que, como eu poderia adjetivar, é difícil falar isso porque fica até feio, mas desculpa. Ela era uma pessoa que dava roupa do corpo para o outro, sem pensar. Eu mesmo falava com ela, eu não consigo nem fazer isso que você faz, mas você faz. Ela falou, mas você faz outras coisas que eu também não consigo. Eu falei, um completa o outro. Exatamente. Eu falei, eu não consigo às vezes. Eu consigo devolver às vezes até uma carteira cheia de dinheiro, mas às vezes eu não consigo. Talvez tirar a minha cor, ainda naquela época eu falava isso, né? Hoje eu penso diferente, eu falei, eu não sei se eu consigo tirar a minha roupa do corpo para dar para o outro. Ela falou, mas um dia você vai conseguir. E louvado seja Deus, porque eu aprendi tanta coisa com essa pessoa. Ô Frank, eu gostaria de dizer uma coisa a você, aos pastores, aos amigos e irmãos. A Gisleide hoje, ela está ocupando o lugar que ela sempre gostou de ocupar. Ela sempre gostou de estar aqui, à frente da igreja, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. E assim é. Meu querido, existe uma programação que precisa prosseguir e agora nós vamos... Agradeço a sua participação. Ter a continuidade. E a participação de todos. Obrigado, Valdeci, por ter vindo. É isso, pessoal. Eu vou me despedir porque o emocional já não... Agradeço. Eu recebi esta tarde uma mensagem que é para ser dirigida ao irmão Francisco e sua família. Esta mensagem vem do pastor Flávio Sequeira e da sua família. Eu vou passar a ler. Estamos profundamente tristes com a notícia da perda de Gisleide. Tento imaginar a dor e o sofrimento que estão passando neste momento. Muitas coisas não entendemos, mas temos a certeza de que Deus nos conforta em momentos como estes. Gisleide sempre foi uma mulher talentosa, dedicada e guerreira, e não só se dedicava à sua família e ao seu lindo trabalho, mas era dedicada à causa de Deus. Ela fez a diferença para a ASA e para o mutirão de Natal da Igreja de Botafogo, ajudando muitas famílias carentes e necessitadas, sempre se preocupando com o próximo em tudo o que fazia, não medindo esforços para auxiliar os mais desafortunados. Nossa caminhada por esse mundo é marcada por dissabores, decepções, fraquezas, angústias, sofrimento e morte. Mas Deus nos faz uma promessa. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este texto encontra-se em Apocalipse 21:4. Oramos para que Deus te dê força ao Frank, ao Luigi e ao Pietro. Minhas mais sinceras condolências, vocês estão nos meus pensamentos e orações. Pastor Flávio Sequeira e a sua família. Alguma coisa sobre quem a mamãe era para vocês, não era isso? E deixa eu ver, eu estou certo aqui, você é o Pietro e você é o Luigi. Ok. E Pietro, eu me lembro que você falou que uma das coisas que você se lembrava muito da mamãe é que quando você chegava da escola, o que você dizia para ela? Eu amava muito ela. Você dizia para a mamãe que você amava muito ela, certo? E aí, o que ela fazia? Ela fazia carinho. Ela fazia carinho, não é isso? Então você se lembra da mamãe como uma pessoa muito carinhosa. E ela fazia carinho de noite também, não é? Quando você ia dormir. E eu sei que não era só para você, era para o Luigi também, não é isso, Luigi? E agora, Luigi, você me contou uma história de que
você gostava quando a mamãe chamava vocês para passearem e vocês iam caminhando e vocês iam para uma pastelaria, se lembra? E só que aquela caminhada demorava quanto tempo? Acho que umas 2 horas. A caminhada parecia durar 2 horas, não é isso? Só que o Pietro tem uma ideia diferente. Para você era quanto tempo, Pietro? Uns 30 minutos ou 45. 30, 45. Bom, está aumentando um pouco, porque lá quando nós falamos você disse 15. Mas está bem, não tem problema. A memória falha, né? E o que você gostava tanto no fim daquela caminhada? O que acontecia lá? Era que a mamãe dava muito passeio. Ela dava muito passeio. E quando vocês estavam na pastelaria, então vocês comiam o quê? Você se lembra? O que era? A gente comia um pastel com milho e carne e outro pastel meio crocante que tinha Nutella. Ok. E você, o que mais que se lembra? Croissant com recheio de chocolate. Croissant com recheio de chocolate. E mamãe deixou uma memória doce na sua boca, não foi? É isso, muito bem. De onde veio esse? Aqui está. Então vocês podem descer, porque agora nós tínhamos ouvido o papai, não é isso? Mas agora ouvimos de vocês também. Como é que vocês se lembram da mamãe? Uma pessoa muito especial na vida de vocês. Agora, uma coisa que ficou muito tangível na minha experiência visitando com vocês, Francesco e Pietro e Luigi, é a Bíblia da Gislaide. É uma Bíblia pequena, e eu estive olhando aqui por dentro. Os irmãos não podem ver daí, ok? Mas os irmãos vão encontrar raramente uma página que não esteja sublinhada. A Bíblia dela está toda sublinhada, de Gênesis a Apocalipse, e há notas escritas, ok? E aqui atrás há 11 páginas de anotações. Não sei se dá para ver aqui um pouco escuro. Isso são anotações que ela escreveu. Escreveu com a mão. E são 11 páginas. O que nós temos aqui, tem várias coisas que ela escreve explicando a sua compreensão sobre o texto. E o que nos deixa saber, aqui está um testemunho de uma pessoa que tomava a sério a palavra de Deus. Ela tinha deleite em se comungar com Deus através da palavra. E se existe alguma coisa que nós podemos levar conosco, em memória e pelo exemplo da Gislaide, seria ótimo se nós pudéssemos ser dedicados ao estudo da palavra de Deus como ela foi. E que seja isso um encorajamento e um estímulo para cada um de nós, não é? E a última coisa que é bom relatar lá da história do Pietro e do Luigi, quando estavam em casa, é que um dia uma pessoa amiga da sua família veio e trouxe uma galinha. Trouxe uma galinha. Agora eu não me lembro, onde é que está? Pode levantar a mão? Ok. E as senhoras estavam lá no momento em que a galinha estava sendo cozinhada e esquartejada? Não. Então elas deixaram a galinha e foram embora. Ok. E aí a mamãe resolveu cozinhar a galinha, não é isso?
Mas antes de botar, foi assada, foi no forno ou foi cozinhada na panela? A gente não sabe, né? Só que, enquanto a mamãe estava lá, botou a galinha para cozinhar, vocês dois, o que vocês estavam fazendo? Vocês estavam brincando, os dois ali no tapete, na sala. E vocês estavam muito concentrados na sua brincadeira, vocês nem sabiam o que estava em volta. E de repente, o que acontece? A mamãe sai da cozinha com 2 pedras, uma em cada mão, e o papai por detrás filmando. E de repente ela chega na sua frente e diz assim: eu posso brincar com vocês também? E pega as 2 pernas de galinha e faz assim: eu posso brincar com vocês? Como? Você tem o vídeo? Bom, mas agora eu já estou contando, tá bem. Como é? Você tem esse vídeo das pernas da galinha? Vamos ver a vídeo das pernas da galinha então. Alright, vamos ver, melhor do que eu contar a história. Eu não sabia que você tinha conseguido. Conseguiu depois. As patas da galinha. Uau! Ok. Então, está bem claro que a atmosfera no lar de vocês, Francesco, Pietro e Luigi, era uma atmosfera de amor, e a mãe, na realidade, era um instrumento de Deus para banhar o seu lar com amor. E vocês foram recipientes desse grande amor de Deus manifesto pela sua querida esposa e mãe. E agora eu gostaria de terminar com testemunhos da palavra de Deus. Nós ouvimos os testemunhos humanos das nossas experiências, e agora vamos ver o que Deus tem para dizer. Existe um hino que retrata muito bem a história que está por acontecer, que ainda é para nós uma profecia. Amanhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá, e o seu povo então para o lar eterno ele levará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, vez que vem Jesus. Reveremos lá os queridos mortos em eterna união, e não haverá morte, pranto ou dor em nossa mansão. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Você quer estar lá naquela manhã? Você deseja cumprimentar a Gisleide na manhã da ressurreição? Então você precisa de planejar estar lá. A palavra de Deus nos diz aqui está a esperança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. O que está acontecendo com a Gisleide? Sim, ela deixa lágrimas em muitos corações, lágrimas nos corações dos familiares, dos amigos mais achegados. Mas por que é que Deus permitiu isso? Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanham. Como é que Deus se sente com o passar da Gisleide? Salmo 116, verso 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E por que é que isso acontece? A despeito de todas as nossas orações. Você orou pela sua esposa? Você orou, houveram pessoas aqui que oraram pedindo que Deus estendesse a sua mão como Jesus estendeu nos seus dias e trouxesse a vida com boa saúde, aquela que era tão querida por cada um. E a despeito de todas as orações, de todo o exercício de fé, a Gisleide hoje descansa. E a nossa pergunta é: por que, Senhor? A resposta está em Isaías 57, versos 1 e 2. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens, as mulheres compassivas são recolhidas, sem que ninguém considere que o justo é levado antes da calamidade. Existe uma calamidade que espreita no futuro da nossa história. E em sua misericórdia, a Gisleide não passará por nada disso. Se existe algum conforto para os corações quebrados, é saber que aquela pessoa que é o objetivo do nosso mais terno amor, está descansando e ela será protegida de toda a calamidade que acontecerá na terra. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado em retidão. Ela andou em retidão? É verdade, ela andou em retidão. Isaías 26, verso 20. Vem, povo meu, entra nas tuas recâmaras, fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 19 diz: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Jesus há de dizer essas palavras, ali enquanto ele paira nas nuvens, com todos os anjos do céu. O céu estará silente, não haverá ninguém no céu, porque todos virão escoltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E então, dali do céu, nas nuvens, Jesus há de bradar: exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é um orvalho de luz. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E o que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você sabe, meu amigo, minha amiga, que a Gisleide, baseado nos testemunhos que nós ouvimos, vai estar naquela ressurreição? Ela vai estar naquela gloriosa manhã. Existe esperança. Oh, que esperança vive em nosso ser. Nós aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Fé nas promessas que nos fez.
Eis que os dias logo vêm, e as mansões de aqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Que esperança que nós temos, irmãos! É a esperança do Senhor Jesus, que chegou diante do túmulo de Lázaro, relatado em João capítulo 11. A palavra de Deus diz em verso 35 que Jesus chorou. Vocês estão compartilhando das lágrimas de Jesus. Antes que você chorasse, Jesus chorou por você hoje. Que conforto é sabermos que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, teve o seu coração partido por causa da sua dor. E um dia, essa dor vai ser desaparecida, removida para sempre, porque Ele morreu na cruz para removê-la. Então, Jesus, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Sempre tem alguém para criar um problema, né? Sempre tem alguém para criticar alguma coisa. E aí? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito movido em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Agora, o que nós temos aqui? Uma pessoa morta, como testemunho do poder de Satanás. E agora, o rei da vida, maltrapilho, pobre, sem dinheiro, sem onde recostar a sua cabeça, diante daquele túmulo. Uma multidão de testemunhas. E uma pedra separando o corpo do morto daquele que é o Senhor da vida. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias. Disse-lhe Jesus, não vos tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde jazia o morto, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Esse era o teste mais restrito a respeito dos clamores de Jesus, de que ele era Deus. Porque ali está um morto há 4 dias, a multidão como testemunha. E agora, esse pobre judeu, diante do túmulo, dá ordem para que removam a pedra. E tendo dito isto, chamou com alta voz, Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu. A Gisleide vai ouvir essa voz. E assim como Lázaro, ela vai ouvir e ela vai sair do túmulo. Não como Lázaro para morrer de novo,
mas para exultar e se regozijar no vigor da juventude eterna que Jesus há de trazer e dar a cada um que amar a sua segunda vinda. Que Deus nos console e nos conforte com essa esperança.